Bom, eu gostaria de falar com vocês agora sobre a regra do produto. É comum a gente usar essa regra quando você tem que derivar o produto, ou seja, o resultado da multiplicação de duas funções. E eu queria dar um exemplo aqui, né? Usando aqui uma situação em que não é necessária a regra do produto, né? Então você tem aqui que se a função de x é igual a x elevado a 5, qual que vai ser o f'? Qual vai ser a derivada dessa função? Bom, a derivada dessa função, o f de linha x, a gente já viu de outros casos, né? Pela regra da potência, vai ser 5x elevado a quarta, tá bem? É isso mesmo, tá certo isso aqui, tá? Agora, imagine só, se ao invés de eu ter escrito x elevado a quinta, eu tivesse escrito x elevado a 2 vezes x elevado a 3. Você deve saber que x elevado a 2 vezes x elevado a 3 é a mesma coisa que x elevado a quinta, né? E aí, você pode entender isso aqui como se fosse uma função aqui, ó, como se x2 fosse uma função e como se o x3 fosse uma outra função. De forma que isso aqui, ó, x2 vezes x3, fosse uma multiplicação de funções, né? E aí, intuitivamente, a gente é levado a pensar o seguinte: bom, se é uma multiplicação de funções, qual que é a derivada? Então, não é o raciocínio correto, mas a gente pensa assim: bom, a derivada, já que é uma multiplicação, então é a derivada dessa primeira função, x elevado a 2, vezes a derivada dessa segunda função, x elevado a 3. E aí você tem o seguinte, olha aqui, se eu seguir esse caminho, eu vou ter que o f' de x vai ser x elevado a 2, 2x, vezes a derivada de x elevado a 3, que é 3x ao quadrado. Se eu multiplicar o 2 vezes 3 aqui, e multiplicar o x, vai dar 6x3. Então, aí tem um problema aqui, porque dá uma olhada. Essa função aqui, ó, essa função é igual a essa. Como é que a derivada dessa leva a isso e a derivada dessa leva a isso? Né? O problema é o seguinte, está errado. Isso aqui está errado. O produto de a derivada do produto de duas funções não é, como eu fiz aqui, o produto das derivadas. Isso aqui está errado. Tá? Tem uma regra um pouco diferente para a gente fazer isso. Tá bem? Eu vou mostrar a regra aqui. Ó. Se você tem duas funções, u vezes x, vezes u de x, vezes v de x, você pode imaginar o seguinte, né? Bom, então, qual que é a regra que eu uso para fazer o cálculo da derivada? Aquela nossa velha conhecida regra, né? O limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Bom, se eu desenvolver isso aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente já vai entender melhor um pouco mais para frente. Bom, se o f de x é u de x vezes v de x, é essa função vezes essa, então o f de x mais ΔX é o u de x mais ΔX vezes v de x mais ΔX, como está aqui, ó. Menos f de x. Quem que é o f de x? U de x vezes v de x. Tá bem? Todo mundo aqui dividido por ΔX, com ΔX tendendo a zero. Tá. Aí, nessa etapa, eu tenho que melhorar isso aqui, para eu chegar numa regra que facilite a minha vida aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Você concorda que se eu pegar um valor qualquer e somar na função, e depois subtrair esse mesmo valor, eu não mudo nada? Né? Então, eu tenho uma função aqui, por exemplo, essa função aqui. Se eu somar qualquer coisa a ela, se eu somar 10 a ela, e depois tirar 10, escrever assim, mais 10 menos 10, no final das contas eu não estou mudando nada, né? Porque mais 10 menos 10 vai dar zero. Eu posso fazer a mesma coisa com uma outra função, né? Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu providencialmente, eu somei, tem um motivo todo especial para eu somar essa função aqui, ó, u de x mais ΔX vezes v de x dividido por ΔX menos a mesma coisa. Então, primeiro eu queria que você entendesse assim, o que a gente está fazendo aqui é uma estratégia para desenvolver isso, né?
E essa estratégia não muda em nada o valor da função, que eu estou somando isso e depois estou subtraindo a mesma coisa aqui. Tá bem? Olha, eu praticamente, deixa eu ver, eu só reescrevi aqui. Isso, eu só reescrevi aqui aquela mesma função, não mudei nada, né? Só para ela ficar nessa tela aqui. Então, eu queria que você percebesse o seguinte aqui. Você consegue observar que o U de x mais ΔX, esse pedaço aqui, ó, U de x mais ΔX, ele faz parte tanto desse termo aqui, quanto desse termo aqui, ó. Você está vendo? U de x mais ΔX aqui, vezes alguma coisa aqui, U de x mais ΔX aqui, vezes alguma coisa aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência, vou separar ele em evidência aqui. E eu vou multiplicar por quem... Se ele está em evidência nesse pedaço aqui, quem sobrou desse pedaço aqui? V de x mais ΔX. E nesse pedaço aqui, quem sobrou? Menos V de x. Menos V de x. Tá bem? Agora eu também queria que você observasse que nos dois pedaços que sobraram, nesse pedaço aqui, ó, e nesse pedaço aqui, eu tenho V de x multiplicando, ó, V de x vezes isso aqui, V de x vezes U. Então, eu vou colocar aqui, ó, o V de x em evidência. E vou multiplicar por quem sobrou. A ordem não importa aqui, né? Então, veja, V de x vezes isso aqui. Então, sobrou isso aqui. V de x vezes menos U de x. Sobrou menos U de x. Tudo bem? Né? O que eu fiz aqui foi uma fatoração. No próximo passo, eu queria que você observasse o seguinte. Que eu posso bem fazer um corte aqui, ó. Como eu estou multiplicando U de x mais ΔX vezes tudo isso aqui, e todo mundo dividido por ΔX, eu posso separar isso aqui, ó, assim, U de x mais ΔX vezes isso aqui dividido por ΔX, como está aqui, ó. A mesma coisa aqui, vou separar em dois pedaços aqui, mais V de x vezes todo mundo aqui dividido por ΔX. Tá bem? Eu só reescrevi ela de uma forma diferente. Né? Agora observe o seguinte, ó, quando eu estou fazendo um ΔX tender a zero. Se eu fizer o ΔX tender a zero, o que vai sobrar aqui? X mais ΔX. Só o x. Então eu tenho U de x. Se o ΔX tender a zero, esse pedaço todo aqui, você está vendo? Qual que é a definição da derivada do V de x? É V de x mais ΔX menos V de x dividido por ΔX com ΔX tendendo a zero. Se eu fizer isso aqui tender a zero, isso aqui tudo é igual à derivada de V de x. Tá? O sinal de mais, V de x vezes a mesma coisa aqui. Qual que é o conceito de derivada? Não é, se fosse a derivada de U de x, seria U de x mais ΔX menos U de x dividido por ΔX com ΔX tendendo a zero. Bom, então isso aqui, ó, é a mesma coisa que eu escrever U' de x. Tá bem? Essa é a regra, então. Né, ó, a regra é essa. Se a derivada é a multiplicação, é o produto de duas funções, então a derivada dela é igual a derivada da primeira vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Tá bem? Intuitivamente a gente é levado a imaginar que a derivada do produto de duas funções é o produto das derivadas, mas não é. É essa regra aqui. E o nome dessa regra é regra do produto. Tá? Então, por exemplo, imagina que você tenha que derivar essa função aqui, ó. F de x é igual a 2x3 mais 3 vezes x, 4 menos 2x. Você está vendo aqui, eu tenho uma função e aqui eu tenho outra função. Então, vamos separar isso aqui em duas funções. Ó. Eu vou chamar U de x, essa função aqui, ó, 2x mais 3. Vou chamar de V de x, essa segunda função aqui, x4 menos 2x. Quem que é a derivada da primeira função, dessa função aqui? 3x2, 6x2. Quem que é a derivada do V do x? 4x3 menos 2. Tá bem? E qual que é o f' de x? Bom, de acordo com essa regra aqui, ó,
com essa regra aqui, o f' de x vai ser a derivada da primeira, a primeira função é essa daqui. Quem que é a derivada dela? 6x2. Vezes a segunda função, mais a primeira função, olha ela aqui, ó, olha ela aqui, vezes a derivada da segunda função. Ó, a derivada da segunda função aqui. Tá bem? É isso. Se você desenvolver aqui, né, fizer as multiplicações que tem que fazer aqui tudo e simplificar, vai dar isso aqui, 14x6 menos 4x3 menos 6. Tá? Bom, você também poderia fazer diferente. É o mesmo caso aqui, né? Você poderia, por exemplo, primeiro fazer as multiplicações, fazer as distribuições aqui todas. Ia dar isso aqui, ó. Se eu fizesse 2 vezes 2x3 vezes x4, 2x3 vezes menos 2x e por aí, né? Eu ia obter isso aqui, que depois que eu simplificasse ia virar isso aqui. A derivada disso aqui eu faria pela derivada da soma, né? A derivada disso, que dá isso, mais a derivada disso, que dá isso, mais a derivada disso, que dá isso. É um outro caminho, diferente desse que eu fiz aqui, ó. Tá bem? O que acontece é que tem alguns casos que simplesmente não dá para você fazer as multiplicações. Por exemplo, aqui eu tenho 4x2 vezes ln de x. Pô, como que eu vou fazer? Como que eu vou multiplicar 4x2 por ln de x para depois derivar? Né? Então, é um caso típico aqui em que o melhor jeito de resolver é pela regra do produto. Tá bem? Então, vamos identificar aqui, ó, quem seria a primeira função? 4x2. E a segunda função? ln de x. E as derivadas aqui? A derivada da primeira função seria 8x. A derivada da segunda seria, de ln de x, seria 1 sobre x. Então, seguindo aquela regra, né, ó, a derivada da primeira função, a função é essa, a derivada dela é 8x, vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Tá? Isso aqui você poderia melhorar, ó, 4x2 vezes 1 sobre x, simplificar esse 2 aqui com esse x com esse x, aí vai ficar isso aqui, tá bem? Mas é isso.